Boa tarde, vamos à nossa aula de hoje, esportes. Nós começamos, a falar sobre esportes em inglês na nossa aula presencial e vocês fizeram um trabalho e agora nós vamos fazer algumas atividades com relação àquilo que nós já trabalhamos. E aí tem uma explicaçãozinha que é necessária eu estar passando para vocês em relação a qual verbo usar com os esportes. Eu nessa apresentação aqui que eu fiz eu coloquei aqui os esportes individuais, individual sports. Aí tem selecionei alguns esportes aí. E esse documento aqui, isso aqui é apenas para vocês terem a matéria. Eu passei o vocabulário, para vocês copiarem. Acredito que tenha a maioria deles já copiada no caderno de vocês, porém aqui eu acrescentei alguns. Mas a maioria que está aqui, vocês já copiaram no caderno de vocês. E depois dos esportes individuais, eu coloquei também aí os team sports, que são os esportes coletivos, que tem os times. E aí alguns exemplos de team sports. No final desse documento, dessa apresentação, tem assim, a regra número 1, play, o verbo play, usado para falar de esportes coletivo, que usam bola, discos, peças ou algum outro objeto essencial para a prática. Ou seja, aí tem um exemplo. Peter plays soccer with Paul. Ou seja, Peter joga futebol com Paul. Outro exemplo, let's play handball with them. Vamos jogar handball com eles. Então, nós vamos usar o verbo play com os esportes coletivos, aqueles que usam a bola, os discos. Na maioria aí, os que a gente está acostumado são de bola mesmo, como, por exemplo, o futebol, o handball, o vôlei. Todos esses esportes que a gente já está acostumado, que é jogado coletivamente, na hora de nós formarmos uma frase com ele, nós vamos usar o verbo play. A regra número 2 é o uso do verbo go, usado para esportes que têm nomes no gerúndio. O gerúndio é o ing no final, tá? Terminados com ing. Então, se o nome do esporte termina com ing, você não vai usar o verbo play, você vai usar o verbo go. Exemplo, Chris loves to go running. Olha o running aqui, ing. Então, Chris adora correr. Running é correr, ok? Esse go aqui, ele vai estar junto com o sport para poder virar o verbo correr aqui, ok? Então, ele go running. Outro exemplo, do you want to go fencing? Você quer praticar esgrima? Então, para esgrima virar, no caso, verbo aqui, a gente usa go. Então, fencing também aqui terminado com ing, ok? Então, os verbos que nós vimos até agora foi o play. O play nós usamos com esportes coletivos e o go nós usamos com os esportes que terminam com ing. Terceira e última regra é o verbo do, usado para esportes individuais
que não utilizam bola, disco ou qualquer outro objeto essencial. Então, eu vou usar do, o verbo do. Next year, I will do athletics. Ano que vem, vou praticar atletismo. Então, aqui, atletismo é uma atividade